Você já parou para pensar por que o 20 de novembro é tão importante para o Brasil? Mas antes de começar esse vídeo, aproveita para apoiar o meu trabalho. Me segue aqui, curte, comenta e compartilha esse conteúdo. O Dia da Consciência Negra não é apenas uma data no calendário. É um momento de reflexão, reconhecimento e valorização da história, da cultura, da luta e das contribuições do povo negro para a construção da identidade brasileira. Para entender essa data, precisamos falar sobre Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares nasceu em 1655 na então capitania de Pernambuco. Ele, quando ainda era criança, foi capturado e levado a um missionário português chamado Antônio Melo. Esse missionário batizou como Francisco e ensinou ele a ler português e latim e o catequizou, ou seja, ensinou a fé cristã. Zumbi, quando completou 15 anos, fugiu, retornou para o Quilombo dos Palmares. E nessa fuga dele, nesse retorno ao Quilombo, ele se tornou um grande líder político e militar. Palmares era mais do que um refúgio. Era uma comunidade organizada, com plantações, comércio e sistema de defesa. A comunidade era formada por pessoas negras fugidas, indígenas e brancos marginalizados. Durante quase um século, o Quilombo dos Palmares resistiu a inúmeros ataques coloniais. O Quilombo dos Palmares é um dos maiores símbolos da resistência negra no Brasil. Localizado na Serra da Barriga, em União dos Palmares, Alagoas, foi o lar de milhares de homens e mulheres que lutaram contra a escravidão e construíram ali uma sociedade livre e organizada. Em 1985, o local foi tombado pelo IPHAN e reconhecido como Patrimônio Cultural Brasileiro. O sítio histórico guarda vestígios arqueológicos, como restos de moradias, utensílios e fragmentos de cerâmica dos antigos quilombolas. Hoje, o espaço abriga o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, criado para preservar a memória de Zumbi e de todos que resistiram e lutaram pela liberdade. Zumbi dos Palmares acreditava que a liberdade só fazia sentido se fosse para todos, e por isso ele lutou até o fim. Até que no dia 20 de novembro de 1695, Zumbi foi morto e sua cabeça foi exposta em Recife como forma de intimidação. Mas a sua memória se tornou símbolo da luta contra a opressão. O Dia da Consciência Negra começou a ser celebrado a partir da década de 1970 por iniciativa do Movimento Negro Unificado. E para quem não conhece o Movimento Negro Unificado, é uma das principais organizações de luta contra o racismo no Brasil e foi fundado em 1978 durante o regime militar brasileiro. O dia 20 de novembro foi escolhido para homenagear Zumbi e também para relembrar as lutas do povo negro. Em 2011, no então governo da presidenta Dilma Rousseff, uma lei número 12.519 foi sancionada, oficializando o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, em 1888, com a Lei Áurea. Durante mais de 3 séculos, milhões de africanos foram trazidos à força para o Brasil, para trabalharem em condições desumanas. Mesmo diante de tanta violência, eles resistiram por meio da cultura, da fé, da dança, da música e também por meio da formação de quilombos, como o de Palmares. Por isso, o Dia da Consciência Negra é muito mais do que uma homenagem. É um ato de respeito, educação e consciência. Em 2003, a Lei 10.639 foi sancionada, obrigando o ensino de história e cultura afro-brasileira.
E é através da educação que a gente combate o preconceito e constrói uma sociedade mais justa. Hoje, falar de consciência negra é reconhecer que a escravidão deixou marcas profundas. E o combate ao racismo é um compromisso diário. É sobre reconhecer, respeitar e valorizar a diversidade que forma o nosso país.